Abra a palavra do Senhor comigo em Marcos, no capítulo 10, no verso 27, que diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. A palavra do Senhor nos diz isso, que todas as coisas para Deus, elas são possíveis, elas são desatadas, elas são liberadas. Talvez aos seus olhos naturais, nos seus olhos terrenos não seja possível, mas aqui o Senhor nos garante que é possível. Então, se você está vivendo, meu irmão, algo na sua vida, algo nesses dias, algum desafio, o Senhor te diz nessa noite: ei, filho, creia, tudo aos meus olhos, tudo em minhas mãos é possível. Não há nada que Deus não possa fazer. O poder dele é ilimitado, queridos. É ilimitado nas nossas vidas. Então, eu quero te desafiar a acreditar nisso, a entender isso. Eu quero te desafiar a mergulhar nisso. Eu quero te desafiar a se envolver nesse sentimento de que tudo é possível. Não importa as circunstâncias, é possível. Aleluia! Em Lucas, abra a palavra do Senhor comigo. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, também nos diz assim: porque para Deus nada é impossível. Também em Mateus, no capítulo 19, no verso 26, mais uma vez o Senhor nos afirma: para Deus tudo é possível. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, meu querido. O que tem te impedido? O que tem te bloqueado? O que tem te atrapalhado de viver o impossível? De viver e vencer esse desafio que está diante de você? O que tem te impedido? Quais são as circunstâncias? Quais são os medos, as tribulações? Quais são as vozes? O que está te impedindo de viver o seu milagre? De conquistar aquela porta aberta? O que está te impedindo de conquistar o emprego que você almeja? De formar na sua faculdade? De viver a cura de alguma enfermidade? De crer na salvação do teu marido, da tua esposa? O que hoje, meu querido, está te impedindo de viver esse impossível? Você precisa se perguntar isso nessa noite. Porque muitas vezes nós queremos viver o impossível do Senhor nas nossas vidas. Queremos o milagre, queremos a casa nova, queremos o emprego dos sonhos, queremos aquele recurso, queremos o salário, queremos tantas coisas. Muitas vezes nós olhamos até para a grama do vizinho do lado e falamos: nossa, mas o Marcão conseguiu isso e eu não consigo. Por quê, Senhor? Por quê? E você precisa se perguntar e discernir isso nessa noite. Porque quando você, meu querido, entenda que o Espírito Santo de Deus traga essa revelação ao teu coração nessa hora. Quando você não consegue identificar o que tem te impedido de viver o impossível, a consequência disso é você não se posicionar. A consequência disso é você não usar as armas corretas. A consequência disso é você não orar com intensidade, mediante aquilo que você está vivendo. Porque quando você não tem entendimento, quando você não tem discernimento das situações, você não se posiciona da forma correta. Você precisa pensar nisso nessa noite. Você precisa entender isso nessa noite. Em Lucas, abra a palavra do Senhor comigo, também vão publicar aí para você. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 6 ao 11, diz assim: e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando.
E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus observavam se o curaria no sábado para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? E eu quero te perguntar isso, querido. Tem dia certo? Tem hora certa? Tem o tempo certo para fazer aquilo que é o certo? Eu quero te desafiar, querido, a pensar nisso. Há um tempo certo para você se posicionar? Há um tempo certo para você começar a orar, para você aceitar o seu chamado? Há um tempo certo para você assumir as suas responsabilidades? Eu te digo, tem. E sabe qual é? É agora. O tempo certo é agora. O tempo certo é hoje. O tempo certo é esse momento que o Senhor te revela isso. E ainda na palavra diz: salvar a vida ou matar? E no versículo 10 diz assim: e olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns com os outros, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Queridos, você precisa entender que esse aleijado, ele não escolheu ser aleijado. Ele não escolheu esse destino, ele não escolheu nascer como ele estava naquele momento. Mas ele tinha um impossível para alcançar. Ele tinha um desafio a vencer. E naquele dado momento, naquelas circunstâncias, naquela sinagoga, ele tinha alguns inimigos. Tanto inimigos internos quanto inimigos externos. Os inimigos externos daquele aleijado eram os fariseus que estavam ali. Eles estavam ali impedindo que ele acessasse o milagre, que ele acessasse o impossível. Mas aquele aleijado tinha algo diferente. Ele tinha fé. Ele tinha fé. Ele acreditava que em Jesus ele poderia acessar aquele milagre. E também ele tinha submissão, porque quando Jesus disse vem, ele foi. E hoje o Senhor está te dizendo: filho, vem. Talvez semana passada o Senhor te disse: filho, vem à reunião. Talvez no mês passado o Espírito Santo soprou no teu ouvido: filho, cuide do teu ministério. Filho, ame a tua esposa. Filho, faça aquilo que é o certo. Rebarabassuriere barabás, xerere cantarabás. Rebarabassuriere barabás, xerere cantarabás. Você precisa entender, querido. Você precisa entender que para você acessar o teu milagre, para você acessar o teu impossível, você precisa estar no teu lugar de destino. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Querido, aquele homem, aquele aleijado, ele não esperou que Jesus fizesse o milagre. Ele se posicionou. Ele se posicionou diante de uma revelação, diante de uma direção, e se levantou. E se levantou e foi em direção ao milagre dele. Vai em direção ao teu milagre. Se esforce, se dedique, cumpra as palavras reveladas neste altar. Queridos, nós temos tanto alimento nessa casa, através dos nossos pais espirituais, dos 5 ministérios. O Senhor tem falado, o Senhor tem revelado, o Senhor tem alertado, o Senhor tem te chamado. Estenda a tua mão para o Senhor nessa hora e Ele fará o impossível na tua vida. Você precisa crer nisso.
Queridos, nós também temos inúmeros exemplos na palavra do Senhor, de homens, de mulheres que se posicionaram, homens e mulheres que ouviram a voz do Senhor. Abraão, ele tinha um grande desafio. Ele precisava acreditar que Sara, sua esposa, aos 90 anos de idade, estéril, hoje nós vemos aí mulheres, tá beirando os 30, já fica, meu Deus, eu tô velha para engravidar, eu já tô beirando os 30, aleluia. Mas Abraão precisava acreditar. Abraão precisava crer no impossível. Ele precisava tirar os olhos do natural. Ele precisava crer que o Senhor é soberano e você precisa crer nisso nessa noite. Josué, ele também tinha um grande desafio. As muralhas de Jericó. Ele precisava crer que quando as trombetas clamassem, que quando as trombetas tocassem, que quando as vozes gritassem, as muralhas iriam cair, e elas caíram. Davi, meu Deus, Davi, se for falar de Davi, nós falamos aqui a noite inteira. Davi tinha um grande desafio. Aos olhos naturais era impossível Davi vencer aquele gigante. Jovem, pequeno, o gigante enorme, forte, tenebroso. Mas Davi, com o envio e a fé no Senhor dos Exércitos, venceu o impossível e derrubou o gigante que estava diante dele e libertou aquele povo. Aleluia! Você precisa entender, querido, que os impossíveis são desafios colocados diante de nós. Porque nós somos humanos, somos limitados. E talvez você pense assim: Senhor, quais são os meus impossíveis? Talvez você se esforce muito a encontrar qual seja esse impossível. Mas o impossível para você hoje é aquilo que você não conquistou ainda e Deus tem para você. E isso hoje precisa ser colocado como um impossível, para que você acesse hoje, para que você acesse nesse mês, nessa hora e nesse tempo. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, querido. Eu quero declarar que o teu impossível está sendo liberado nessa hora. Desde o início desse episódio, dessa série, o teu impossível está sendo desatado de forma sobrenatural. Todas as muralhas que te amarram irão cair. Todos os gigantes que têm tentado te matar irão cair. Todos os medos que têm sido colocados diante de você serão repreendidos, serão desfeitos, serão aniquilados nessa hora de forma sobrenatural. Se você crê aí, aplauda, dê um glória a Deus aonde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor tem grandes coisas, querido, para fazer na tua vida, para fazer na tua história, na tua família. Você precisa crer. Tenha bons olhos, tenha bom ânimo. Aleluia. Então eu quero te fazer de novo essa pergunta. Que desafios você tem enfrentado? Quais têm sido os impossíveis? Se você pode, nessa hora, comece a anotar. Se você pode, no seu bloco de notas, pegue um papel, pegue uma caneta. Qual é o teu impossível? Qual é o teu desafio hoje? Nesse primeiro dia, já apresente diante do Senhor. Não comece um novo tempo, um novo ciclo, uma nova etapa sem metas. Sem metas, sem ter a tua visão expandida, sem ter a tua visão aberta. E o tema dessa palavra, meu querido, é discernir para acessar o impossível. Discernir
para acessar o impossível. E enquanto eu preparava essa ministração, o Espírito Santo soprou muito forte ao meu coração, falando: filha, os meus filhos precisam discernir, eles precisam entender, eles precisam voltar a refletir o que tem se passado. Porque nesse tempo de pandemia, muito tem se falado que nós precisamos aprender com tudo isso, e sim, vamos aprender. Eu creio que você já tem aprendido com tudo isso, mas com o tempo as pessoas começam a se perder. Com o tempo as coisas passam, se esquece, deixa de lado, para-se de praticar aquilo que deveria ser contínuo. Então o Senhor falou comigo: os meus filhos precisam discernir. Eles precisam entender primeiro o que eles estão vivendo, o que está acontecendo na vida deles. Eles precisam discernir antes, meu querido, de você acessar um milagre, antes de você acessar o impossível. Você precisa discernir. Você precisa parar de ser essa pessoa que quer as coisas fácil. Você precisa parar de ser essa pessoa que quer as coisas de mão beijada. Você precisa parar de esperar por um Deus que é mágico. Alguém disse, ministrou sobre isso esses dias, eu não me recordo quem. Mas o nosso Deus não é um Deus que faz mágica, que de repente você tem uma moto e plim, aparece um carro. Seria maravilhoso se fosse assim, mas não é. Não é assim que funciona. Você precisa parar de querer as coisas fácil demais. Você, como filho de Deus, precisa se posicionar. Você precisa pagar um preço. Porque aquilo que vem fácil se perde fácil, mas aquilo que se conquista com alto preço é eterno na sua vida. Entenda isso. Pare de olhar só para as coisas passageiras, para aquilo que é natural e momentâneo. Querido, não perca o seu tempo, não perca toda a sua vida, esse tempo de propósito em que estamos aqui, fazendo coisas que são passageiras. Querido, construa um memorial eterno para o Senhor, para as pessoas que você ama. Que daqui a 10, 20, 30 anos, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, lembrem-se de você como alguém que fez algo diferente. Pare de ser mais um, porque quem busca só o natural é qualquer um. Ser natural, fazer o que é natural, conquistar o que é natural, todo mundo faz. Mas só os apostólicos conquistam o que é eterno. Só os apostólicos pagam preço por aquilo que é eterno, por aquilo que realmente tem valor. Então você precisa, querido, nessa noite, discernir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Existem algumas situações que nós vivemos que nos impedem de viver esse impossível. E para que venha esse discernimento, para que venha esse entendimento sobre a sua vida, eu quero te revelar 5 passos, 5 atitudes, 5 comportamentos, 5 ações que quando são realizadas, que quando são cometidas, te roubam, te impedem de acessar o impossível que Deus tem para a sua vida, te impedem de acessar aquilo que você tanto almeja, que você tanto deseja. Anote, amém? Use essas ferramentas. Na verdade, anote para não fazer essas atitudes, amém? Em primeiro lugar, a falta de fé. A falta de fé é o maior instrumento, é a maior atitude, é o comportamento cometido que mais te rouba, mais te impede de acessar esse impossível. Por que você tem tantas dúvidas?
meu querido. Porque a fé, em alguns momentos, quando nós vivemos algumas situações na nossa vida, a nossa fé, ela pode até ser abalada. Porque somos carne e osso, somos humanos, não somos, perfeitos, estamos dia após dia, buscando o aperfeiçoamento. Quando a gente passa por alguns problemas, é natural ter a fé abalada, esmorecida por alguns momentos. Mas a partir do momento que isso se torna uma incredulidade, que você passa a ter dúvidas do favor de Deus, da soberania de Deus para com a sua vida, aí você começa a ter problemas. Se em Cristo Jesus nós somos salvos pela fé, se é pela fé que fomos salvos, se é pela fé que fomos libertos, através do sacrifício de Jesus na cruz, a partir do momento que você duvida que o seu marido vai se converter, que a sua esposa vai vir para a igreja, a partir do momento que você duvida que Deus pode curar aquela pessoa que você ama, a partir do momento, meu querido, que você começa a duvidar, as portas do impossível começam a se fechar diante de você. Não porque Deus as fecha, mas porque a fé é um instrumento para fechar essas portas. Porque o impossível de Deus, quando Deus quer, entenda isso, quando Deus quer algo para nossas vidas, independentemente se você crê ou se você não crê, se Deus quer, se Ele determinou, se é a vontade dEle, vai se cumprir. Mas você não pode permitir que a ausência de fé impeça você de acessar aquilo que Deus tem para você. O primeiro passo é você crer, é você acreditar, não só de palavras, mas de atitudes, de posicionamentos, de comportamentos. Em Marcos, no capítulo 9, no verso 23, diz o quê? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A partir do momento que você não crê, nem tudo se torna mais possível. Algumas coisas podem até acontecer, mas o tudo é reduzido na sua vida. E eu quero decretar que o tudo não será reduzido na sua vida. Que você terá fé, uma fé sobrenatural. Que a tua fé, meu querido, seja renovada nessa hora. Que a tua fé seja renovada, seja ativada nessa hora. Eu repreendo todo esmorecimento, todo esfriamento, toda fraqueza, todo abatimento da tua fé. Seja renovado agora na tua fé em nome de Jesus. Aleluia! Tenha fé, tenha bom ânimo, tenha fé no Senhor Jesus. Em segundo lugar, uma das atitudes, situações que te impedem de viver o impossível na sua vida é ter a mente escrava das coisas naturais. Todas as vezes que você tem a mente escrava das coisas naturais, meu querido, não dá para enxergar o sobrenatural. Se a sua mente está escrava, cauterizada, condicionada no que é natural, você não vai ver, você não vai visualizar o sobrenatural, porque o impossível de Deus é sobrenatural. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2 diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a conversão nas nossas vidas, eu quero que você reflita comigo isso nessa hora. A conversão em Cristo Jesus, em Deus, não é uma religião, não é estar numa congregação. A conversão verdadeira, genuína nas nossas vidas, é uma transformação da nossa mente. Você precisa entender isso. Porque se você se diz cristão e continua tendo pensamentos mundanos, atitudes mundanas, comportamentos naturais, se a sua fé está depositada no que é natural, você precisa se posicionar outra vez. Você precisa voltar. Talvez você ainda não tenha se convertido genuinamente. Peça ao Senhor para que você viva essa renovação na sua mente. A sua mentalidade, querido, precisa mudar. Você precisa pegar aquela velha mentalidade de quem murmurava. Ninguém faz mais isso, né, no Centro Apostólico. Ninguém. Mas você precisa arrancar aquela mentalidade de quem murmurava, de quem só reclamava, de quem só aparecia com problema e não dá a solução, de quem falava mal do irmãozinho, de quem não tinha paciência com o irmãozinho. Você precisa pegar esse velho homem, essa velha mulher e arrancar de uma vez por todas da sua vida. Mude a sua mentalidade. Pare de olhar para tudo de uma forma negativa. Pare de ser tão pessimista. Creia. Creia no Senhor, creia no impossível. Creia no milagre do Senhor Jesus para a sua vida. Mude a sua mente. Mude a sua mentalidade. Aleluia! Então, você precisa, querido, pedir ao Senhor nessa noite que toda escravidão da tua mente ao que é natural, ao que é humano, seja tirado de você. Em nome de Jesus eu declaro que a tua mente, meu querido, será uma mente totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Entenda, tudo que acontece na vida de um cristão é espiritual. Tudo que acontece na tua vida tem um propósito espiritual. Nada na sua vida é obra do acaso. Nada na sua vida é por coincidência. Nada na sua vida que acontece é porque Deus não te ama, é porque fulano não te ajudou. Para com essas desculpas. Para de responsabilizar as pessoas. Mude a sua forma de pensar. Olhe para dentro de você e fale: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para conquistar o impossível? Entenda, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, não conhecer os seus inimigos internos e externos. Meu querido, você precisa conhecer os seus inimigos. Davi conhecia o inimigo que estava diante dele. Você precisa olhar para dentro de você e se perguntar: quais são os meus inimigos? Quais são os inimigos que hoje estão impedindo que eu acesse o meu impossível? Talvez possa sim ser uma pessoa. Mas antes de você olhar para fora, para as pessoas, para as situações, você precisa olhar para dentro de você. Porque talvez o que está te impedindo de acessar o teu impossível é o medo.
Talvez o que está impedindo você de acessar o seu milagre é você não estar orando, é você não estar jejuando, é você não estar sendo fiel, é você não estar posicionado, é você estar em pecado. Talvez o que está te impedindo de acessar o impossível possa ser um propósito de Deus. E talvez o teu inimigo seja a tua ansiedade. Talvez o teu inimigo seja a falta de confiança no Senhor. Talvez o teu inimigo seja colocar as mãos e atrapalhar o agir de Deus. Você precisa discernir quais são os teus inimigos hoje. Sejam eles naturais, sejam eles espirituais, sejam eles humanos, não importa. Discirna o que tem te impedido, porque se você não discernir o que hoje te impede de acessar o teu impossível, queridos, talvez possa levar muito tempo, ou talvez isso possa não acontecer, porque depende de você. As promessas do Senhor já estão liberadas. O Senhor já liberou, Ele já prometeu e Ele é fiel para cumprir na tua vida. Entenda, querido, discirna. O Espírito Santo de Deus te chama para discernir, para entender, para refletir. Pare de agir por impulso. Em nome de Jesus. Em quarto lugar, a murmuração. A murmuração impede você de acessar o teu impossível. Todo incrédulo, toda pessoa que é incrédula, foi o nosso primeiro ponto. Todo incrédulo, olha, pode ver uma pessoa que está abalada na fé. Ela murmura, reclama o tempo todo. Querido, pare de murmurar. Pare de murmurar. Comece a agradecer. Porque a partir do momento que você discernir tudo isso que o Senhor te fala nessa noite, você vai parar de murmurar e vai passar a entender. Você vai passar a entender o porquê algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Você vai passar a entender o propósito de tudo que está acontecendo na sua vida. A murmuração, queridos, ela é um louvor a Satanás. Porque a nossa boca precisa liberar boas novas. A palavra do Senhor diz que nós somos instrumentos de louvor, de adoração. O nosso fôlego, o nosso ar, a nossa respiração louva ao Senhor. E se você tem usado esse fôlego de vida que o Senhor te deu para murmurar, meu querido, não é a Ele que você tem adorado. Pare de murmurar. Eu quero te desafiar nessa noite a fazer um propósito com o Senhor, de não murmurar por um tempo. Se você murmura muito, muito, muito mesmo, faça um propósito, Senhor, durante um mês, não vou murmurar, nem que está quente em Palmas, eu não vou murmurar. É difícil, né? Porque o calor que está, aleluia. Mas agradeça, porque enquanto nós estamos aqui no sol quente, tem muita gente congelando no frio, queimadas, sem água, na escassez. Louve ao Senhor pelo que você tem, meu querido. Louve ao Senhor porque você tem um ventilador, porque tem o ar-condicionado, porque tem o picolé de R$1, meu irmão, que ajuda você a se refrescar. Mude a sua mentalidade, mude a sua forma de pensar. Aleluia. Entenda, se você não murmurar e se você louvar, o Senhor, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. O Senhor, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Aleluia.
E por último, já estou encerrando. O medo. O medo te impede de viver o impossível do Senhor na sua vida. O medo, ele te paralisa. O medo, ele te rouba. O medo, ele tira de você a essência do Senhor. Porque ter fé é uma essência, é a essência do Senhor em ti. Em Mateus, no capítulo 14, no verso 31. Mateus 14, no verso 31, diz assim: E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Queridos, eu amo essa passagem. Os discípulos de Jesus, naquele momento, eles tinham tudo para sair assim, aprovado, com nota 10, né, naquela situação. Só que eles tiveram medo. E porque eles tiveram medo, eles não viveram o impossível. Eles somente viveram o impossível e foram livrados da morte, da tempestade, de qualquer tribulação que pudesse vir, porque houve uma intervenção do Senhor. Lembra que eu te disse que mesmo quando nós não temos fé, se a vontade do Senhor está determinada, se cumpre. Mas eles poderiam ter uma história maravilhosa para contar. O que talvez você viveu ou você está vivendo, que você poderia ter uma história maravilhosa para contar, mas não contou ou não conta porque foi vencido pelo medo. O que talvez você poderia testemunhar, mas não testemunhou porque foi vencido pelo medo. Meu querido, não temas. Não temas, o Senhor, Ele é contigo. Não tem pandemia, não tem doença, não tem enfermidade, não tem crise econômica, não tem homem, não tem situação, não tem circunstância, não tem nada que pode separar você do amor de Deus. Nada pode te separar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nada. Não temas, meu querido. Não temas, não deixe que o medo traga ansiedade na sua vida. Não deixe que o medo roube você de confiar totalmente no Senhor. Não temas, não temas. O Senhor te diz nessa noite. O Espírito Santo me diz nessa hora que tem algumas pessoas que estão tomadas pelo medo. Medo da pandemia, medo de ficar sem recursos, medo de ser contaminadas, medo de perder o emprego, tantos medos, tantas dúvidas. Ei, meu querido, o Senhor te diz nessa hora, não temas. Ele tem o impossível para você. Ele tem um milagre esperando por você. O Senhor estende a mão dele nessa hora e diz: filho, vem. O impossível já está liberado. O teu milagre já está liberado. Seja renovado, querido, nessa hora. Seja renovada a tua fé, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, tudo vai dar certo. Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo que o mundo diga, mesmo que as pessoas digam, mesmo que os noticiários digam que tudo vai dar errado, que o caos foi estabelecido, tantas coisas, não importa. Aqueles que amam ao Senhor, aqueles que creem no Senhor não serão, queridos, tocados. Ei, há um propósito em todas as coisas.
E o propósito do Senhor se cumpre na sua vida. E hoje Ele te diz: filho, eu vou desatar o impossível na tua vida. Eu vou desatar o impossível na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua cidade, no teu estado, no teu país. Ei, as nações, não temam. O meu impossível, o meu favor, diz o Senhor, está sobre o meu povo. Ei, creia, creia, meu querido, creia. Se posicione como um guerreiro nessa hora.